Boa noite a todos. Com muita alegria, estamos começando mais uma reunião pública das terças-feiras e no dia de hoje nós estamos imensamente felizes pela presença do nosso companheiro Alexandre Pereira. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar lendo uma página do livro Vida Feliz, uma psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, ditado pela mentora Joana de Ângeles. Diz assim: ninguém resolverá os teus problemas se não te dispuseres a enfrentá-los e solucioná-los. Encontrarás quem te empreste uma soma a fim de resgatares uma dívida. Entretanto, o débito permanece, havendo somente a mudança do credor. O amigo pode tornar-se um sirineu junto a ti, mas a cruz é pessoal e cada criatura tem o dever de conduzi-la até o seu calvário libertador. Desta forma, não sobrecarregues os teus afeiçoados com as tuas queixas, reclamações e problemas. Busca equacionar os teus problemas um de cada vez, até vencê-los todos. Graças a Deus, vamos orar, meus irmãos. Jesus, amado mestre, querido amigo, queridos amigos espirituais, aqui estamos, Senhor, muito felizes pela oportunidade de mais uma noite de estudo do teu Evangelho de amor. Nós agradecemos o amparo, a proteção, a presença bondosa dos amigos espirituais. Pedimos que abençoes a nossa reunião, Senhor, que abençoes a cada um de nós, incluindo os nossos companheiros que estão assistindo no virtual. E pedimos em especial pelo nosso companheiro Alexandre Pereira, que fará o estudo da noite de hoje. Que o vosso coração, Jesus, nos envolva, nos tranquilize e nos traga a tua paz, Senhor. Graças a Deus. Então, queridos amigos, vamos ouvir o nosso companheiro Alexandre, que vai falar a respeito do tema Jesus, a influência de Jesus no mundo, tá bom? Seja bem-vindo, Alexandre. Gratidão, Ângela. Muita paz, meus irmãos. É uma alegria muito grande estar com vocês e mais ainda com os nossos companheiros espirituais que já estão conosco, né? Que são aqueles que nos guiam, que nos orientam, que tocam os nossos corações no sentido de nos aproximarmos de Jesus. Nós espíritas, ainda pela questão de trazermos de vidas passadas experiências religiosas em Igreja Católica, em protestantismo, em religiões místicas, percebemos Jesus, muitas das vezes, no sentido salvacionista, trazendo a figura do Cristo como uma espécie de ícone, de referência, que às vezes até colocamos distantes de nós, mas que não é exatamente a proposta que o Espiritismo nos apresenta. Completamente natural, porque as nossas almas em aprendizado não dão saltos grandiosos, nós caminhamos passo a passo, os Espíritos nos garantem isso. Então, nós temos uma página que Humberto de Campos, que normalmente é o repórter,
recebe uma pergunta a respeito da influência de Jesus no mundo. E Humberto de Campos, para responder à questão, ele nos propõe, primeiro, entender a excelsitude de Jesus enquanto guia e modelo da humanidade, mostrando-nos, obviamente, que Jesus, sendo o governador planetário, co-criador da Terra, deve nos servir de referência, deve, de fato, nos servir de modelo para rumo, de guia de ações. E, a partir disso, nós precisamos entender o que significa isso. Por que os Espíritos nos apresentaram Jesus como modelo e guia, ou guia e modelo? Para que nós pudéssemos penetrar no que Jesus quis para nós. Não apenas uma referência, como eu disse, da figura do Cristo, da imagem do Cristo. Às vezes nós evocarmos Jesus enquanto persona, mas mais de nós sentirmos Jesus. Ele fala que Jesus precisa ser sentido e crido. E como é que a gente sente Jesus? Quando nós colocamos no campo dos nossos sentimentos a proposta evangélica. Quando os nossos sentimentos são regulados pelo que quer e quis Jesus quando veio à Terra trazer a Boa Nova. Portanto, sentir Jesus tem que passar por uma autoanálise, por um autoconhecimento, que vai fazer com que nós entendamos quem somos nós, no campo dos sentimentos, o que temos de vago, o que temos ocupado por sentimentos negativos, inferiores, porque quando nós falamos em colocar Jesus em nossas vidas e transmutar, então, sentimentos elevados para nós, precisamos retirar os sentimentos inferiores, as mágoas, o ódio, a vingança, porque é como um copo d'água, de água suja. Se você colocar esse copo de água suja debaixo de uma torneira de água limpa, com o tempo a água suja toda sairá e a água limpa tomará lugar naquele copo. Nós somos assim. E, às vezes, naquele afã de, conhecendo o Espiritismo, se tornar perfeitos, nós achamos que amamos, mas ainda odiamos. Nós achamos que fazemos caridade, mas ainda nos vingamos, perseguimos, somos torpes com relação a alguma das criaturas ou situações que se passam em nossas vidas. Isso não combina. Então, para sentir Jesus nessa proposta de Humberto de Campos, nós precisamos nos tornar água limpa. Precisamos trabalhar em nós o abandono desses vícios, dessas torpezas, e trazer para nós os bons sentimentos. E aí vem Joana de Ângeles e diz para a gente assim, que nós, às vezes, levamos uma encarnação inteira para retirarmos de nós um sentimento inferior. Me preocupou grandemente, porque aí é um trabalho longo. Para que a água do copo seja limpa, eu vou precisar ir de umas 50 reencarnações, falando por mim e por baixo, né? Então, esse é um trabalho árduo e contínuo. Por isso que os bons espíritos nos dizem que nós somos os esforçados em combater os maus hábitos e as más inclinações, porque há de se ter uma carga muito grande de esforço. Na casa espírita, talvez seja mais fácil, mas como é no todo, a gente vai precisar ser assim no trabalho, precisamos ser assim no lar, no supermercado. Depois eu falo do mercado, que eu acho que o supermercado é uma sucursal do umbral, mas depois a gente conversa sobre isso. E como é que a gente vai ter Jesus crido? E essa crença vai além de nós apenas aceitarmos e conhecermos as coisas que nos são propostas por Jesus. A bula de nossa vida, que é a Boa Nova. Crer, conforme os Espíritos colocam, é ter a certeza de
que é um passo longo para nós em estágio de expiação e provas. A gente pede socorro quando está precisando, certo? Aí a nossa fé é boa, não é? Mas a gente agradece pouco. Porque, na verdade, quando a coisa é boa, a gente atribui a gente, ou o acaso, ou a sorte, ou alguém que nos ajude. Depois a gente lembra, e Deus, tem que agradecer a Deus, né? Então, esse Jesus crido é aquilo da gente ter a certeza de que as coisas colocadas serão atendidas no tempo de Deus. Porque quer Deus sempre o melhor para nós. Jesus nos diz que o que for pedido será dado. A porta que for batida será aberta. Mas, claro, abrirá à medida das nossas necessidades, não naquilo que a gente quer. Então, esse sentido de compreensão, essa crença do ter a certeza, vai nos fortalecer na influência de Jesus no mundo. Ele ainda propõe que Jesus precisa ser compreendido e aplicado. Mas como assim compreendido? Não, eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo, eu já sei tudo. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, no capítulo 1, que é preciso que a gente absorva a parte moral, que é a mais importante. Dado que o cotidiano da vida de Jesus, os milagres, as profecias, são secundários com relação à questão moral. Porque é esta mais difícil. Porque é aí que a gente busca referência para a transformação de nossas almas. Quando a gente compreende o que Jesus propõe, a gente consegue mais facilitar o nosso caminho. É como uma orientação à infância. Quando a gente usa técnicas de didática, de aplicação, para que a criança possa atender, quando o ensino ele é facilitado, nós conseguimos alcançar melhores resultados. Assim também nós precisamos fazer como autofacilitadores a compreensão da proposta do Cristo. Deixar menos de ouvir os outros falarem e fazer nós o mergulho no Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, para que possamos entender efetivamente o que Jesus quer de nós. Um ponto básico do Evangelho, que é a caridade, o amor ao semelhante, que o Espiritismo coloca como fora da caridade não há salvação, como necessária às nossas vidas. Se nós não compreendermos a proposta do Cristo, não faremos verdadeiramente caridade. Muitos de nós ainda fazem o que eu chamo caridade protocolar, que é aquela caridade com hora marcada, aquela caridade que a gente vai, faz, vai embora, bateu o ponto e ela se encerrou ali. Essa caridade é até bem-vinda no momento da infância espiritual. Mas, se nós precisamos crescer, precisamos entender a caridade na sua essência, como percebia Jesus. E os Espíritos nos facilitam, nos dizendo que Jesus compreendia a caridade como benevolência, indulgência e perdão. E, às vezes, a gente acha que, entregando um óbolo qualquer ao mais sofrido, a gente está fazendo muito bem. Está fazendo bem, mas é uma caridade protocolar. Dando do que sobra, muitas vezes, não do que nos faz falta, o óbolo da viúva. Nos trabalhos espirituais em que a gente tem hora marcada, que a gente entra e sai, e que a gente diz assim, olha, meu horário acabou, eu tenho que ir embora, você está trabalhando de forma a atender às suas necessidades, não à necessidade do outro. Lembro-me muito bem nessa compreensão necessária, quando nós estávamos num trabalho de assistência aos irmãos em situação de rua, em que foi oferecido uma quentinha para o irmão, e ele perguntou assim para o nosso companheiro que estava distribuindo, qual é o cardápio de hoje?
Ele olhou para mim assim, mas segurou, não falou nada. Eu estava do lado do companheiro. Aí respondeu para o rapaz: é macarrão com salsicha, aquele basicão que a gente faz, né? Macarrão com salsicha. O rapaz olhou e disse: não, não gosto, pode levar de volta. Esse meu amigo ficou revoltadíssimo. Quando nós entramos no carro, ele não aguentou, né? Ele disse: Alexandre, que absurdo, escolhendo o que comer. Aí eu voltei para ele, nessa educação evangélica, nessa reflexão necessária, do olhar do outro, do respeito pelo outro, como quer Jesus, na benevolência, e disse para ele assim: você escolhe o que comer no seu dia a dia? Ele disse: eu escolho. Por que ele não pode escolher? Ele fez silêncio. Mas ele não precisava falar assim, talvez. Mas a tolerância apresentada por Jesus na caridade nos faz compreender o momento espiritual daquele que perguntou qual é o cardápio, né? E se ele me feriu, vem Jesus de novo e diz a necessidade do perdão, e eu perdoo, porque eu sei que ele não tem ainda o entendimento completo das verdades espirituais. Aí eu estou fazendo caridade verdadeira. Não é levar a quentinha e tacar como um disco voador para a pessoa pegar lá e sair de costas. É entregar com amor, com fraternidade, interagir, saber da resposta, da carência, atender aquele, de fato, que mais precisa. É alguém que te para na rua e diz: posso lhe falar alguma coisa? Nós, premidos pela violência, pelo medo, não, agora não dá. Estou indo para o centro espírita, não posso me atrasar. Imagina. Compreender Jesus, então, é entender que ali está a melhor parte. Lembra de Marta e Maria? Ali está a melhor parte. Parava 5 minutos para ouvir aquela criatura e perdia 15 minutos da minha fala. Valia muito mais parar para ouvi-lo, tenho certeza absoluta disso. Então, a construção de Jesus em nós, a influência de Jesus no mundo, passa pela compreensão do que ele quer que nós aprendamos, vivamos, construímos em nós através da proposta do Evangelho. Compreendido e aplicado, diz Humberto de Campos. Então, também não pode ficar só no campo da teoria. Muitos de nós somos versados nas passagens evangélicas, sabemos até de cor. As perguntas do Livro dos Espíritos, sabemos também de cor. Compreendemos as lições trazidas em o Evangelho segundo o Espiritismo, em a Gênese. Até mergulhamos na Revista Espírita e sabemos muito do que Kardec apresentava a respeito de Jesus. Mas não colocamos em prática, não aplicamos, não vivenciamos. E aí não conseguimos ter verdadeiramente o resultado esperado para que a influência de Jesus chegue ao mundo. Aí vem o Espírito de Verdade e diz que nós, espíritas, temos a missão de levar à humanidade o Cristo no cristianismo redivivo, que precisamos cristianizar a humanidade. Mas como nós vamos cristianizar a humanidade, na fala de Bezerra de Menezes, em mensagem recente, se nós não conseguimos ter o Cristo em nós? Se nos falta sentir Jesus, crer em Jesus, compreender Jesus, aplicar Jesus em nossas vidas? A grande diferença que o Espiritismo se nos apresenta tem a ver com essa reforma íntima. Essa é a proposta maior da Casa Espírita. Reforma íntima para crianças, jovens, adultos, maduros, idosos. Todos devem ter a oportunidade, e a Casa Espírita tem essa função primeira, de levar os recursos, as ferramentas, para que cada um possa fazer a sua autotransformação
a sua reforma. Nós não reformamos os outros, né? Porque é combater em nós os maus hábitos e as más inclinações, não no outro. Tudo bem que a gente olhar para o outro é muito mais fácil. Nessas condições, Humberto de Campos nos traz 20 lições para que a gente possa vivenciá-las e, assim, aprendermos a construir Jesus em nossas vidas, construir essa influência de Jesus no mundo. E ele propõe assim, vou ler para que não deixe nada escapar. Cristo, na essência, é caridade. Então, se nós queremos, melhor, Cristo na existência é caridade. Se nós queremos nos dizer cristãos, nós precisamos ser caridosos. Não tem como sermos cristãos e não olharmos para a necessidade do outro. Lembrando, em todos os patamares, no lar, na escola, na sociedade, em todos os lugares. E como Jesus nos fala que a caridade, o amor incondicional, deve ser vertido inclusive aos inimigos, voltamos a dizer, não é trabalho fácil, é trabalho de esforço, mas precisa ser exercido com todos. Não dá para fazer seleção. Desse eu não gosto, eu não vou viver com ele. Desse eu quero distância. Desse aqui não é o meu melhor amigo. Esse aqui eu não consigo viver com ele. Não dá. Jesus na existência, ser cristão, significa caridade sempre. Nós estamos em aprendizado, mas essa é a proposta. Cristo no lar é harmonia. Como é que nós vamos apresentar Jesus à sociedade se o nosso lar, que é o núcleo inicial de convivência dos espíritos, o lugar mais próximo que nos serve para exemplos, para vivências, se a gente não consegue ter Jesus no lar? Se a gente é incompreensivo com o filho, com o esposo, com a esposa, com o pai, com a mãe, se a gente é intolerante, a gente não consegue trazer Jesus. Recentemente estudávamos os mensageiros e fomos àquela casa abençoada de Dona Isabel e Isidoro, onde o culto do Evangelho possibilitava que se tornasse ali uma oficina de nosso lar. E as lições apresentadas naqueles capítulos nos remetem a um lar que não é um lar fictício, não é um lar do eu quero ser assim, é um lar de verdade, onde aqueles que compreendem menos são aceitos, são acolhidos, são compreendidos, mas que não se deixe de agir com firmeza, com clareza, com verdade. Então, Jesus no lar precisa de um lar harmônico, nos diz Humberto de Campos. E essa harmonia parte, muitas vezes, de nós fazermos silêncio, de nós lançarmos olhar de compreensão e de tolerância. Senão, não vamos chegar a um consenso, porque os espíritos reencarnados de uma família, alguns são afins, outros não são. Então, precisamos conciliar. E a conciliação é que remeterá à harmonia. A educação, obrigação dos pais com relação aos filhos, não é um processo de absoluto sucesso. Nós fazemos as nossas partes, mas as pessoas precisam fazer as delas. Recentemente eu estava muito aflito pelos problemas da família e eu pensando já em que solução eu daria. Isso estava me impactando grandemente, porque são coisas graves. E os espíritos me pararam e disseram assim, você acha que você vai trazer solução a todos os problemas do mundo? Eu dei uma respirada e fiquei pensando. Realmente, eu não posso. Eu faço a minha parte, mas o outro é preciso fazer a dele. Então, a harmonia é aquela ação disciplinada que me permite deixar o outro, muitas vezes, errar, porque
não é o momento de compreender. Nós falamos, fazemos as nossas partes, ocupamos o papel de educador, damos nossos exemplos, mas não dá para solucionar a vida do outro. Então, o Cristo no lar é harmonia. O Cristo no templo é discernimento. O templo nosso, que é a casa espírita, precisa de discernimento, né? Nós também precisamos compreender na casa espírita que todos que chegam, que aportam na instituição, têm compreensões diferentes das nossas. Em alguns, o espiritismo cai como uma fonte libertadora, esclarecedora, em que muitas vezes a gente até diz assim, e eu já ouvi falar disso, de um ensino que esteja lendo pela primeira vez, mas outros, a tudo gera estranheza. E a gente precisa ter paciência, precisa ter compreensão. Alguns precisam, e hoje mais do que nunca, falar das suas questões, dos seus problemas. Trazem sim para a instituição as suas questões pessoais. E nós precisamos ter discernimento na ação para não abandonar aquela criatura, ao mesmo tempo manter o equilíbrio e a firmeza na instituição. Cristo na escola é educação. Quando nós entendemos não só a escola material, mas a escola da vida, sabemos que todos nós somos suscetíveis de educação. Não há alguém que não seja suscetível a ser educado. A questão é o tempo. Muitas sementes plantadas hoje só irão dar frutos, só irão brotar em encarnações futuras. Então, se faça o papel de educação, que é essa proposta da instituição espírita, que é a proposta do núcleo acadêmico, escolar, que se apresenta no mundo, mas sabendo que há limitação, que precisamos entender esse processo educacional. Eu venho falando, e agora eu vou ficar repetitivo nisso, fiquem tranquilos, vocês vão me ouvir outras vezes falar disso, que nós, espíritas, precisamos trazer ao centro espírita mais interatividade. Hoje o mundo é interativo. Aí a gente fica falando aqui 1 hora e ninguém pergunta nada, ninguém fala nada, ninguém questiona. Às vezes os espíritos fazem uma pergunta. Ainda bem que às vezes eu ouço, mas nem todo mundo ouve, né? Então é preciso dar espaço à interatividade. Nós precisamos atender a essa necessidade premente do mundo. Estamos ficando ultrapassados. Eu não sei o que podemos e como faremos, mas precisamos fazer. Não tenho dúvida nenhuma disso. Nas instituições espíritas que têm perguntas após a palestra, tem uma instituição espírita que a palestra acaba 9 horas, às vezes 10 horas, 10 e meia eu estou lá. Porque as pessoas vão, tomam o passe e voltam para o salão para fazer perguntas. Porque é o tempo disso. Se a gente não fizer isso, a gente não atende. E aí não acolhe. E aí não apresenta soluções, não entrega ferramentas, descumpre a função da instituição. Então, é necessário pensarmos sobre isso. Então, Cristo na escola é educação. Cristo na palavra é brandura, ternura. Imagina, o falar do cristão nunca pode ser agressivo. O falar do cristão nunca pode ser ofensivo. O falar do cristão nunca pode ferir. O cristão deve trazer sempre aquela palavra de brandura, de acolhimento, de controle. Quando nós estamos numa situação que não é a nossa, que é celestial nesse momento, em que há tudo conturbado, há uma briga, há uma desordem, nós não podemos ser aqueles que castigamos, que julgamos, que damos aquela palavra de já foi tarde, né? Quando morre alguém, um criminoso, ele diz, já foi tarde. O cristão não pode falar isso.
O cristão não pode ser o justiceiro. Tem que matar mesmo. E mais, né, nós espíritas, né, que entendemos que há uma vida após a morte. Mata, ainda liberta a criatura, que vai fazer talvez coisa muito pior, tirada da prisão do corpo físico. Então, nós não podemos lançar essas palavras, né? Nós temos que agir com brandura, com tranquilidade, com ternura, em quaisquer situações. Lembro-me, vou trazer para mim esse exemplo, quando aquele homem que era um matador lá na região central do Brasil, que cometeu vários crimes, atrocidades, mataram ele como animal e jogaram o corpo dele com total desrespeito dentro da caçamba de um carro. Aquilo me comoveu muitíssimo, porque naquele momento eu entendia que era meu irmão que estava ali, era uma criatura de Deus. Enquanto eu ouvia do meu lado, na família, no trabalho, o pessoal disse: vocês viram que maravilha? Eu não vi maravilha nenhuma. Eu vi irmãos matando irmãos, fratricídio. Porque a gente precisa entender que o cristão não pode ter essa atitude. Nós não podemos ser aqueles que julgam. Cristo na justiça é misericórdia. Imagina, nesse mesmo caso, se esse indivíduo fosse, de fato, julgar. Mas a justiça é imperfeita. A justiça tem erros, a justiça dos homens tem, de fato tem. Mas ela não é aplicável a todos. Se é assim que nós instituímos na sociedade, assim deve ser para todos. Mas não é, né? É uma sociedade em que alguns sofrem e outros passam ilesos, cometendo os mesmos crimes. Ou por cor da pele, ou por situação financeira, ou por escolaridade. Então, o cristão vai lançar sempre um olhar de misericórdia sobre qualquer fato. Jesus nos diz: não vos peço sacrifício, vos peço misericórdia. Cristo no sexo é responsabilidade, nos fala Humberto de Campos. Quantas vezes nós vemos hoje uma provocação ao desenvolvimento, à presença da libido, e crianças novas já pensam em atos e vida sexual, e a gente vê que aquele indivíduo ainda em formação, cuja maturidade está muito longe, porque ele nem abraçou ainda a sua personalidade verdadeira, que só vai se dar após os 7 anos, quando começa o espírito tomar posse da sua vida presente e até que o despertamento se dá naquela fase maravilhosa da vida, 14, 15 anos, a chamada adolescência, né? Que aquele que é brabo fica brabo. É aquele que é bom, se apresenta bom. A maioria é brabo, né? Porque é assim mesmo, mundo de expiação e provas. Se fosse um mundo celestial, a gente estaria bem melhor. E há cedo já se tem isso. Não há mais valor do ato sexual. Não há mais valor sobre a apresentação da sexualidade. Muitas vezes nós atribuímos isso ao progresso. Mas que progresso é esse que faz com que as coisas se apresentem, fazendo com que as criaturas humanas percam o valor do que são? Vai para um bloco, quem beijar mais, né, é o herói. Aí, quantos beijos você já deu? 45 beijos. Mas pergunta em quem, nem sabe, beijou todo mundo. Então, a despeito de todo o progresso que foi feito com relação ao respeito da manifestação da sexualidade na criatura por orientação sexual, isso é positivo, não significa que exerçamos a sexualidade como deva ser, porque Cristo no sexo é responsabilidade. Como nos explicaria muito bem Jorge Andréa, existem potências fluídicas muitíssimo grandes na relação sexual que são desprezadas pelo nosso conhecimento prematuro, infantil
imaturo. Cristo na profissão é idoneidade. Imagina, se eu sou cristão, eu preciso trabalhar conforme cristão, eu preciso apresentar Jesus nos resultados do meu trabalho, eu não posso ganhar e não fazer, eu não posso me aproveitar do trabalho para ganhos que não são aqueles reais que se apresentam. Lembro uma vez que eu estava fazendo uma mudança e eu estava passando fita durex nas caixas, né, com bastante vontade para as caixas não vazarem. E um primo chegou para mim e disse assim, gastando a durex que você pega no seu trabalho. Eu disse, o quê? Não, eu peguei ali na padaria, na papelaria. Comprei. Ele disse, vai dizer que você não traz de lá. Eu disse, não trago. E para mim isso é furto. Você deve ser o único. E não é que depois eu passei a observar que eu era o único mesmo. Todo mundo, especialmente na época de compras escolares, todo mundo levava lápis, canetas. O que era comum, eu parecia um alienígena naquele momento, né? O que era comum não era correto. E aí ele vem e diz assim, olha, o Cristo na profissão é idoneidade. Nós precisamos ser idôneos, né? Nós precisamos compreender que aquilo que a gente está fazendo tem que ter a ver com a competência que nos foi dada para a realização do trabalho. Nada além disso. Não posso usufruir de mais nada. Mas, às vezes, fazemos isso. Cristo, ele diz assim, no repouso é disciplina. Afastando de nós a ideia do repouso, do ócio improdutivo. Nós, quando falávamos e pensamos em aposentadoria, descanso, né, a gente pensa sempre em não fazer nada. Não é isso que foi nos ensinado e colocado? E isso ainda está na nossa cabeça. E isso não vem da agora, porque a própria elaboração mítica, mitológica do céu é lugar de descanso. Não tem trabalho, tem rios de leite para te alimentar. No Oriente se fala até que os homens receberão 10 virgens, né, para a manutenção das satisfações. Imagina, tudo colocado para caminhar pelo ócio. Claro, graças a Deus que os bons espíritos nos colocam que as colônias espirituais são lugar de trabalho. E o tempo todo é colocado o trabalho como uma coisa mais importante. Então, nós não podemos pensar que a gente vai ter aí o repouso, né, sem disciplina. Não é que a gente não tenha que descansar. Isso fica claro nos livros de André Luiz. O que a gente precisa é saber a hora do descanso. A hora que precisamos descansar é a hora que precisamos trabalhar. Porque Deus nos quer ativos. Isso é muito importante. E ele diz assim, o Cristo na morte é vida eterna. Eu pulei algumas porque a gente não vai ter condições de falar todas, mas fica aí o registro da página Cristo e Vida, Humberto de Campos. Então, Cristo na morte é vida eterna. Jesus se nos apresentou quando aparece após a morte do corpo físico a essência de que a morte não existe como finitude para o espírito. Isso a gente tem que levar como ensino cristão. Nós sobreviveremos à morte do corpo físico. É fato. Para nós espíritas que lidamos com espíritos, isso é até mais fácil. Mas quem não lida, paira sempre a dúvida. Nós mesmos, às vezes, temos dúvida, né? Quando vamos fazer uma cirurgia, ou estamos prementes num caso qualquer de quase morte, de risco de morte, a gente pensa, né? Será que tem mesmo? Será que não tem? Será que eu vou encontrar alguém? Será que não vai?
Será que meu avô está me esperando? Será que não tem ninguém me esperando? Né? Isso vai passando pela cabeça da gente, porque é natural essa insegurança, né? Mas nós, espíritas, cristãos, precisamos trazer essa ideia de que a vida eterna é presente, é pungente, está o tempo todo a nos mostrar quem ela é. Por fim, o entrevistador diz assim a Humberto de Campos, mas espera aí, 20 lições, eu passei por algumas, tá? Dessas todas que eu passei, será que eu consigo passar em todas? Eu falava para vocês da sucursal do Umbral, que é o supermercado, né? Eu penso que o supermercado e o trânsito são sucursais do Umbral, né? Os dois. A gente entra no supermercado, calmo, feliz da vida. Aí você está andando, vê alguém com um carrinho cheio, passa no seu joanete. Só quem tem joanete sabe o que é isso, né? Dói muito. Você vai pegar a fila, tu escolhe a menor fila. Tem um garotinho com uma caixinha de ovo. Tu diz, é essa que eu vou. Quando você entra na fila, vem a mãe do garoto com 3 carrinhos lotados. E você é cristão. Você leu e percebeu Humberto de Campos, compreendeu. E você vai dizer, tudo bem, minha irmã, tome o seu lugar, né? Sinceramente, sem ódio por trás. Quando passou o carrinho também, você vai sentir a dor, mas dizer, olha, meu irmão, da próxima vez, veja os pés que estão no seu caminho, mais como alerta. Mas não vamos praguejar, não vamos ofender, não vamos direcionar dardos mentais, não vamos nos desequilibrar. No trânsito, igualmente, né? Está você quietinho na sua via, vê alguém te corta, tu leva aquele susto, e a pessoa ainda te xinga, né? Fala alguns impropérios, você engole, vai com Deus, meu irmão. Não vai dizer assim que você encontre um poste ali na frente, como eu já ouvi várias vezes, né? Então, esse cuidado do cristão, dia a dia, momento a momento, vai nos fortalecendo. E aí, perguntado, como é que a gente vai conseguir fazer tanta coisa? A Humberto de Campos diz assim, olha, guardem a esperança. Porque a esperança é o conforto do cristão que ainda não conseguiu viver Jesus plenamente. A esperança é que vai dizer para a gente assim, olha, eu não sou hoje, mas serei amanhã. A esperança é que vai trazer metas, que vai estabelecer pontos de crescimento, que vai dizer, olha, nesse momento eu não consigo conviver com aquela pessoa, mas eu já não a odeio mais. Nesse momento eu consigo ouvir os impropérios e engolir todos. Alguns ficam presos na garganta. Eu respondo a 2 ou 3. Já é um crescimento, já é um progresso, desde que a esperança me conduza a estabelecer metas, não caminhar para a satisfação de ser como somos e não voltamos atrás. Algumas pessoas dizem assim, não, eu sou assim, eu tenho esse gênio que eu puxei da minha avó, coitada da avó, né? Eu tenho esse gênio porque meu signo do zodíaco, né, é assim. Outros dizem que é Satanás, o rabudo, que impele a nós fazermos o erro, o crime. Ainda bem que o diabo não existe. Ainda bem que a astrologia é dúbia. Ainda bem que a Santa Vovó é ela mesma, não sou eu. Então, este caminho de esperança e de construção de cada um de nós, enquanto cristãos, é que a influência de Jesus no mundo. Ou seja, Jesus não vai se apresentar na figura, no ícone, como nós iniciamos. Ele vai se apresentar através de nós. Nós seremos exemplos vivos do Evangelho, que um espírito outra hora nos disse há pouco tempo que era como fôssemos espelhos de Jesus. Ou seja, Jesus diante do espelho reflete a nós e nós diante do espelho refletimos Jesus. Ninguém disse que é fácil. Ninguém disse que a gente vai começar e terminar numa hora só.
mas a esperança nos conduzirá a esse resultado vivo, presente. Mas, Alexandre, Paulo de Tarso, numa encarnação só, deu um upgrade, um salto, né? Saiu do perseguidor dos cristãos, do Saulo irracional, irracível, feroz, para o Paulo, pregador do evangelho, distribuidor do bem, que sem ele nós não teríamos conhecimento do evangelho de Jesus, porque não chegaria aos gentios. Mas Paulo é Paulo, Alexandre é Alexandre, Ângela é Ângela, Chico Xavier é Chico Xavier. Nos serve de referência, mas não nos serve para que nós sejamos os mesmos. Nós somos indivíduos em processo de evolução. E essa construção, meus irmãos, é longa, como Joana de Ângeles nos falava. Não desistamos. Nós precisamos, e é essa a missão dos espíritas, levar Jesus ao mundo. Que nós possamos, pelo menos na noite de hoje, sair daqui na certeza de que podemos fazer. Nós podemos fazer. E detalhe, lembrando, só faz o máximo quem faz o mínimo. Então, saiu daqui, alguém te fez alguma coisa que você não gostou, comece por ali. Dê um sorriso, não de sarcasmo, mas de compreensão, e siga o seu caminho. Muito grato, muita paz, meus irmãos. Obrigada, Alexandre. Qual o livro que você, de Humberto de Campos? O livro da esperança do Emmanuel. Depois você diz para a gente. Tá, depois. É bom. A página é excelente, né? Alguém tem alguma pergunta para o Alexandre? 2 minutos ele responde. Pode ser? Ninguém tem? Mandem as perguntas, então, pelo grupo do WhatsApp. Eu passo para o Alexandre e depois ele devolve. Estante da Vida. Tá. Estante da Vida é o livro de Humberto de Campos. Obrigada, Alexandre. Alguém vindo aqui hoje pela primeira vez? Ninguém? Que bom que estamos novamente presentes, né? Isso é muito bom. E nós, então, vamos agradecer muitíssimo ao Alexandre pelas reflexões que ele nos trouxe e dizer o seguinte: na terça-feira que vem, nós teremos a palestra de um jovem chamado Marcelo Leonel Peluso, viu? Ele vai falar a respeito de fé no futuro. Então, no mês que vem, já estaremos no mês de maio, o mês de Maria, o mês das mães, e nós vamos abrir com uma palestra do Marcelo, tá? A gente quer lembrar que o Centro Espírita Ibirajara tem reuniões às segundas e às quintas, às 17 horas, presenciais. Essas 2 reuniões não são transmitidas, são reuniões presenciais, e nós temos muitas outras reuniões
e grupos de estudo virtuais. Quem desejar, entra no YouTube, no CE Ibirajara, que é o endereço do nosso canal do YouTube, tá bom? Então, agora a gente vai encerrar essa primeira parte, porque depois nós passaremos para os passes e a gente quer chamar o Fábio para fazer a prece, por favor. Senhor Jesus, Mestre amado, nós te agradecemos, Senhor, por tudo o que tu nos dás, nos deixaste, na forma de ensinamentos, de exemplos, de vivências e dessas obras, Senhor, que os teus prepostos nos trouxeram para a nossa reflexão, para o nosso entendimento das tuas lições. Permita, Senhor, que possamos sair daqui nessa noite estimulados por essas reflexões do nosso companheiro Alexandre, que nos auxilia no nosso processo pessoal, nesse esforço de cada um de nós, na tentativa de avançarmos para a nossa reforma moral, para a nossa transformação, para o nosso crescimento no ritmo que for possível, Senhor, para que possamos nos aproximar aos poucos de Ti, do Teu coração, do Teu amparo. Ajuda-nos, Senhor, a fim de que possamos nos fortalecer na nossa fé, nas nossas crenças, e permita que todos nós, aqui presentes, possamos receber do Teu coração e desses amigos espirituais que nos visitam, da Casa de Ibirajara, essa instituição que nos acolhe, que nos fortalece e que serve de amparo para as nossas vidas. Que o teu amor possa irradiar por toda a humanidade, para todos os lares, para aqueles que sofrem, principalmente aqueles que passam por duras provações, que o teu amor e os teus mensageiros aliviem, Senhor, as dores daqueles que vivem em situações de dificuldade, de expiações e provas. Obrigado por tudo, Senhor. Despede-nos na tua paz. Graças a Deus, que assim seja. Vamos passar em